Olá, meu nome é Lu Santana e estamos hoje aqui para mais um podcast iGrow, um podcast que foi criado para trazer conteúdo e crescimento para a sua vida. E hoje nós temos o Vitor Queiroz, empresário, eu diria um empreendedor e visionário. Ele é CEO da Brazilian Dream e também sócio da Checkmate, uma empresa de tecnologia. Vitor, seja bem-vindo. Se você quiser se apresentar um pouco. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite. Estar aqui com você tá aqui pela primeira vez, né? Sim. Tá aqui conversando e debatendo e poder contribuir, né? E com o crescimento, né? De pessoas que vão estar aqui assistindo e poder compartilhar um pouco da minha história e também da sua história, né? De empreendedor, como empresário aqui dentro dos Estados Unidos. Poder contribuir também com a comunidade brasileira aqui dentro para poder gerar esse crescimento, tanto na economia e também na mentalidade da comunidade brasileira aqui dentro desse país. Não, com certeza. É legal porque eu aprendo muito com histórias, né? Com experiências que as pessoas viveram, que você não precisa errar para poder esperar você errar para poder corrigir algo. Então é muito legal sempre conhecer um pouco da história de cada um. Né, o nosso podcast, a ideia foi trazer pessoas com experiências de sucesso e eu tenho aprendido muito com as pessoas que têm participado. E eu queria conhecer um pouquinho de você. Talvez muitas pessoas, eu já conheço um pouco da sua história, Sim. Mas fala um pouquinho de você, o que te motivou talvez estar aqui nos Estados Unidos hoje? Como é que foi sua jornada? Lúcia, a minha jornada ela é uma jornada bem como é que eu posso falar? Eu sou um cara muito insatisfeito. Né? Eu sou um cara muito incomodado. Sou sempre grato, mas sou muito insatisfeito e sempre incomodado. Como assim, Vitor? Eu sempre tive uma vida sempre em busca de mais resultados. Né? Eu era funcionário público no Brasil, mas eu me encontrei na minha vida no Brasil um pouco incomodado. Eu estava incomodado e eu vim para os Estados Unidos, né? Vim passar férias e tal. E naquele momento eu conheci a minha esposa, nesse momento, e nós casamos e eu fiquei aqui nos Estados Unidos. E nessa jornada de vida, eu comecei a conhecer os Estados Unidos e eu vi várias oportunidades. E como todo empreendedor, como todo brasileiro chega aqui nos Estados Unidos, depois de casado, que eu fui aprovado em um visto, eu fiquei dentro dos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar como todo brasileiro que aqui chega, depois de legalizado, comecei a trabalhar em algumas áreas que eu não estava muito satisfeito. Não que seja uma área que não seja uma área válida, tá? Eu admiro quem faz esse trabalho, só que eu estava insatisfeito. Por quê? Porque eu pensei, nossa, esse país ele movimenta trilhões de dólares ao ano. Como eu posso me contentar e ganhar 100, 150 dólares por dia? Como que isso pode ser uma qualidade de vida para mim? Como que isso pode ser a minha vida? Como eu posso imaginar a minha vida daqui a 1, 2, 3, 5 anos vivendo isso daqui? E aquilo me incomodou. E através daquela insatisfação, a minha esposa era diretora de uma companhia aqui nos Estados Unidos, uma mega companhia, e ela tinha comprado um programa, né? Um programa de investimento imobiliário. Um programa que custou 40 mil dólares. Quando ela comprou esse programa, foi a confusão da nossa vida, né? Eu não sabia que aquele programa seria o divisor de águas da minha vida. Então ela comprou aquele programa e a gente passou uma semana sem se falar. E ela fez o Ou seja, ela tomou a decisão independente se você estava em acordo ou não. Com certeza. E o legal foi que ela estava nesse programa, né? Ela viajou para fazer esse curso, era 3 dias para fazer esse programa. E lá no programa ela comprou esse curso. Ela me ligou de lá e falou assim: baby, eu vou comprar um curso aqui e tal. Aí você imaginou, eu tava... 999. Não, imagina, eu tava em casa assistindo televisão, numa vida totalmente acomodada, no zona de conforto, assistindo Netflix. Ela me ligou, tava no meio de um episódio de uma série super bacana. Falei, não, pode comprar, não se preocupa não. Pode comprar. Ela chegou em casa com um bolo de papel assim assinado de 40 mil dólares que ela tinha comprado o programa. Nossa senhora, eu não tinha acreditado. Falei, meu Deus, tu pagou 40 mil dólares? Eu disse, não acredito não. Então ela comprou aquele curso. Então eu falei, eu não quero nem ver isso daí. Só que ela fez o primeiro negócio dela com aquele curso e ela colocou 45 mil dólares no bolso. Então ela colocou o que eu ganharia no ano todo em um negócio, trabalhando no emprego dela, que ela tinha um mega salário, colocou 45 mil dólares e eu trabalhando o ano todo no que eu fazia não ganharia aquele dinheiro. Então falei... E o que motivou ela a tomar a decisão? Eu concordo que se você pega a minha história, eu comprei muitos cursos, né? Nunca um de 40 mil dólares. O que motivou ela a acreditar, poxa, é muito dinheiro. Isso tem 5, 6
Quanto tempo tem? Foi em 2016, Nossa, 2017. é muito mais dinheiro do que hoje. Continua sendo muito dinheiro. Continua. O que motivou? Qual foi a coragem que ela... Ela começou assim, ela estava no carro dirigindo e a propaganda começou a falar com ela. Você está insatisfeita com o seu tempo? Você está insatisfeita de trabalhar muito e não ter qualidade de vida? Você está insatisfeita com sua profissão? E essa mensagem falou com ela. E ela foi para este evento, que era 3 dias de evento. E este evento começou a falar para ela, você pode ganhar $500 mil ao ano, você pode fazer $1 milhão no ano. E aquilo foi martelando na cabeça dela e ela estava certa. Só que quando ela trouxe o programa para mim, eu pensei assim, quando eu comecei a conhecer o programa, o nome da empresa é Fortune Builder, que essa empresa foi que ela comprou o curso. Eu falei assim, quando ela ganhou esse dinheiro, eu fiquei, nossa, esse negócio deve ser extraordinário. Tem algo aí. Só que tinha um problema, Lúcio, eu não falava inglês. Então, eu não entendia nada do que os caras falavam. Eu falei, olha, tu vai traduzir esse negócio aí pra mim. Eu quero aprender. Ela falou assim, nunca que eu vou passar 46 horas traduzindo isso aqui pra ti. Eu falei, pois me traduz só o importante. O que é de mais importante tu traduz pra mim. Ela foi traduzir. E aí nasceu a Brazilian Dream daquele curso. Aí eu comecei a fazer eu fiz uma casa, fiz outra casa, fiz 3, 4, 5. Antes de você continuar, deixa eu voltar num ponto, porque o pouco que eu conheço, né, quando eu converso com você, eu percebo que você tem um lado muito forte, empresário, empreendedor, visionário. Nesta época, você já tinha ou através dessa mudança foi que talvez você encontrou isso na sua vida ou você sempre foi já empreendedor? Sempre fui empreendedor, só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu estava acomodado. Naquela vida de $150 por dia. E eu estava acomodado e insatisfeito com aquela vida. E eu estava buscando encontrar algo, mas eu falei, não tem, cara, eu não consegui encontrar. Eu acho que a vida essa é aqui, é assim. É isso mesmo, é o que vai acontecer. É o que vale e não tem nada. E foi quando eu conheci a área imobiliária. Só que tem uma frase que eu digo que é muito importante. Isso acontece com muitos casais, sabe, Lúcio? Quando você não tem o conhecimento, o que vai prevalecer é a ignorância. E eu quis sabotar a minha esposa, porque quando você não tem o conhecimento, a ignorância é que prevalece, sabe? E eu queria sabotar a minha esposa. Eu falei, não, isso aí não presta, te enrolaram, te enganaram, isso aí não presta pra nada. Eu queria sabotar a minha esposa. E naquele momento, quando eu conheci o programa, eu fiz uma casa com a minha esposa. Eu não tinha dinheiro. O meu primeiro negócio, eu fiz com o limite do meu cartão do Citibank. Só pra você ter uma ideia. Eu não tinha dinheiro. O Citibank me deu eu sempre agradeço o Citibank. Ele me deu um cartão foi o primeiro banco que me deu um cartão de crédito, foi o Citibank. O Citibank me deu um cartão de crédito, eu fiz o cash out do meu cartão de crédito. Fiz o meu primeiro negócio com o cartão do Citibank. Minha primeira casa do de flip foi com o cartão do Citibank. Fiz com o cartão do Citibank. Meu primeiro negócio, eu ganhei minha primeira casa com a minha esposa, a gente ganhou $60 mil, eu e a minha esposa. Fizemos outra. Eu falei, agora eu vou criar um programa que eu vou ensinar isso para os brasileiros. E aí a gente vendeu mais de 500 programas da Brazilian Dream. E aí a gente criou um modelo que eu falei, olha, todo mundo tem uma dificuldade nesse negócio, que é encontrar casa. Chegou um momento que eu não conseguia encontrar casa. Eu falei, nossa, tá difícil demais encontrar casa. Eu procuro e não encontro. Aí eu criei um modelo de quê? Que o meu aluno, ele poderia me trazer a casa e ele ganharia 25% do negócio. Então, o aluno trazia a casa dentro da Brazilian Dream e ele ganharia 25% se o negócio for aprovado e for um bom negócio. Então, eles me traziam as casas e a gente faria os negócios em parceria. E aí a gente conseguiu ter muitas propriedades boas, muitos bons negócios, né? Fizemos várias casas pelo país, continuamos fazendo várias propriedades. E aí a gente sentiu essa necessidade. E aí construímos a Brazilian Dream. Tá, deixa eu voltar num ponto que para mim é muito importante, quando você falou de estar acomodado, tá? Porque eu vejo isso em muitas pessoas. Eu vejo na minha vida, em algumas áreas. Em algumas áreas eu sou, faço sem problema nenhum. Mas em algumas áreas existe a pessoa estar acomodada. E isso impede ela de crescer, né? Para você, o que você acredita para hoje, quem, né, está nos escutando, para sair desse acômodo? Eu sei que é difícil, porque a nossa mente ela não quer nada que requer esforço. Ela prefere ficar, né? Igual você mencionou, estava lá no Netflix, assistindo um seriado de 50 episódios, consumindo o quê? Nada, porque você está simplesmente recebendo algo que não tem valor algum. Mas pegar um curso de $40 mil e ter que estudar, ter que aprender o inglês para poder executar ali o projeto, requer esforço, né?
que você acha que você poderia falar nesse ponto em si para ajudar as pessoas? Eu sempre falo, Lúcio, eu sempre falo 4 coisas que fazem qualquer pessoa sair de uma zona de conforto. Sabe o que é? Primeira coisa, ela precisa ter uma revolta dentro dela. Não é uma revolta com a vida, não. Porque se revoltar com a vida, Não funciona. não vai trazer nada. É revolta contra a situação. É olhar e falar assim, nossa, cara, eu tô acima do meu peso, que raiva. Que raiva desse McDonald's aqui que eu tô comendo. Que raiva da minha conta bancária tá vazia, olhar pra minha conta e tá negativa. Que raiva, tem gente que olha e acha graça. Nossa, tô liso. Mas que raiva do meu mau casamento. Que, meu Deus, eu tenho que se revoltar contra aquela situação, sabe? Porque tem gente que não se revolta, acha que aquilo ali é normal. Pode até ser comum, que é longe de ser normal. Então, se revoltar é o primeiro ponto. Aí a pessoa, ela se revolta. Ok, Vitor, tô revoltado. Qual é o segundo ponto? Ter o conhecimento para mudar aquela situação agora. Não adianta somente a revolta sem conhecimento. Sem conhecimento, é o conhecimento. Agora, o que é que eu preciso fazer para mudar? Quais as ferramentas que eu preciso? Quais os recursos? Quais os mentores? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer para mudar agora? O terceiro ponto, o ciclo social. Muitas vezes, Lúcio, você quer emagrecer. Muitas vezes você quer buscar conhecimento. Muitas vezes você quer crescer na vida. Mas sabe o que acontece? O teu ciclo social de pessoas com quem você anda... Tem expectativa zero de algo, de te nada. Te sabota. O teu ciclo social, ele te sabota. Então, você fala assim, vou ganhar $1 milhão no ano. Mas você tá falando com um cara que só ganha 50 mil, ele acha graça de você quando você fala que vai ganhar 1 milhão, entendeu? Então, não tô falando mal de quem ganha 50 mil, não. Pelo amor de Deus, eu tô apenas falando que muita gente sabota outras pessoas, entendeu, Lúcio? Sabe o que eu acho interessante? Sabotam, às vezes, não é nem consciente. Não é nem por maldade. Porque, às vezes, é um grande amigo e você começa numa jornada de crescimento. Você tem que entender que você vai ter que deixar, às vezes, alguns amigos para trás. Sua esposa não tem como, seus filhos não tem como. Você tem que trazer junto. Agora, tem alguns amigos que, infelizmente, você acaba deixando. Porque, às vezes, ele não está pronto, não é o momento dele. Você já viu aquela história, Lúcio? Um cara tá se afogando, você vai lá salvar o cara. Todo mundo fala, é mais fácil o cara que tá se afogando se afogar do que você salvar o cara. Porque ele tá tão desesperado, ele vai lá e te afoga. Então, assim, muitas vezes, Lúcio, o que acontece? Se você se revolta, tem um conhecimento, ciclo social e ter mentores. Lúcio, eu sempre falo, eu vou tomar uma decisão, eu converso com várias pessoas. Com várias pessoas. A minha esposa fala pra mim, nossa, tu conversa com várias pessoas, sabe por quê? Eu falo assim, cara, eu vou tomar uma decisão, o que é que tu acha? Eu converso com os meus funcionários que trabalham comigo. Eu converso com os meus sócios de outros negócios que eu tenho. Eu falo, cara, vou fazer isso, o que é que você acha? Eu converso, sabe por quê? Porque eu sempre gosto de ver visões diferentes do aquilo que eu vou fazer, sabe? Então, o que acontece? Uma vez eu fui conversar com você sobre a minha outra empresa, a Checkmate, você me deu aquela visão lá, cara, por que você não bota no seu nome a empresa? Eu achei aquilo interessante, eu já trouxe pra dentro do meu negócio. Então, assim, eu sempre vou pegando o que eu acho interessante e trazendo pro meu negócio, entendeu? Não sei se você escutava isso quando você era criança, que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Sim. Eu cresci escutando isso. Eu também. É uma mentira. Por quê? Você agora fala, não vou pedir conselho para ninguém. Agora, se você vai em Provérbios, eu não sei qual é o capítulo que fala que no meio... Como é que fala? Eu sei que coloca num ponto que, sim, peça conselho. No meio de... eu já vou te no falar. meio da... quem tem muitos conselheiros sentará na mesa... Eu esqueci aqui agora também, mas é algo assim. Bom, para mim, foi um clique. Eu falei, espera aí. Eu tenho que ter mentores, eu tenho que ter conselheiros. Conselho é bom, sim. Às vezes nós crescemos com algumas coisas, algumas crenças que fica tão forte dentro da nossa vida, faz parte de decisões. Quando você vai tomar uma decisão, geralmente o que você acredita é o que te direciona. E hoje, para mim, eu quero conselho. Sim. Conselho é bom, sim. Sim. Né? E você tem que pagar. Muitas vezes você tem que pagar por conselhos. Eu sempre falo uma coisa, Lúcio, todo mundo pode ensinar algo a alguém, sabe? O tiozinho da esquina, ele pode te ensinar algo. Talvez ele não possa te ensinar finanças.
Talvez ele não possa te ensinar sobre prosperidade, talvez ele não possa te ensinar sobre um caso, mas ele pode te ensinar algo da experiência da vida que ele viveu, entendeu? Talvez ele possa te ensinar alguma coisa, talvez um padre possa te ensinar algo, um pastor vai te ensinar uma coisa que você não sabe, porque hoje a gente tá muito na cultura de que, tu não tem sucesso na vida, tu não pode me ensinar nada, porque eu tenho sucesso, tu não tem. E eu não olho por esse lado. Sempre eu aprendo algo com as pessoas, eu sempre vejo pro lado, eu tenho mais sucesso do que esse cara, eu sei mais do que ele. Eu nunca olho pra isso. Não. Eu sempre fico absorvendo. Alguém vai falar algo pra mim, eu escuto o que esse cara tá falando, e as minhas melhores ideias que eu tenho, eu sempre vieram de pessoas que eu estou ali, que as pessoas não dão nada, eu vou lá e fico escutando esse cara, e esse cara me dá ótimas ideias, entendeu? E muda, às vezes, a situação que você estava ali. Exatamente. E é isso que eu sempre pego, sabe, Lúcio? Das ideias. Você tem uma ideia, ó, o D'Angelo é meu sócio hoje na Checkmate. Eu fundei a Checkmate junto com o D'Angelo e com minha esposa, a Thaís, né? A Checkmate, ela é uma empresa de tecnologia. Pra você ter uma ideia, antes do lançamento dela, antes dela ser fundada no papel, 2% dela foi vendido por $100 mil, só pra você ter uma ideia. Eu lembro que você mencionou. Eu falei pra você, né? 2%. Ela vai ser lançada agora em setembro. Quando eu apresentei... Olha como é que a Checkmate nasceu, só pra você ter uma ideia. Eu cheguei lá no D'Angelo. Não sei se você conhece o D'Angelo. O D'Angelo é um empresário aqui, tem vários negócios. Ele era dono de uma empresa no Brasil, a Livon. O Modal comprou a Livon lá no Brasil. Ele tem vários negócios aqui, a Census, que ele é presidente aqui, enfim. Cheguei lá no D'Angelo com a Brasília Adriana, olha aqui, D'Angelo, tanto que eu faturei e tal, pá, olha aqui meu Stripe aqui e tal, tanto que eu faturo. Aí ele falou assim, pouco e tal. Eu falei, na minha cabeça, como assim esse cara tá falando que eu faturo pouco e tal? Falou, tu não tem alavancagem e tal, teu negócio é legal, mas não tem alavancagem e tal. E começou a falar aquilo pra mim. E aí ele falou pra mim, tu tem que criar algo na área da tecnologia, tu tem que fazer algo que possa alavancar no país todo e tal, blá, blá. E naquele momento eu fiquei com raiva, saí lá, ficamos na empresa dele, na reunião, 40 minutos, tomamos café, brincamos, conversamos. Eu fui pra casa com raiva, dirigindo aqui lá na highway, com raiva. Cheguei em casa, passei a tarde toda no computador, fazendo umas pesquisas e tal. Dormi, à noite dormi e acordei com uma ideia. Eu falei, tive uma ideia, eureka, né? Eu encontrei, tive uma ideia. Falei pra minha esposa, eu tive uma ideia. Aí nasceu a Checkmate, né? E aí a Checkmate, falei, D'Angelo, tem um negócio pra te apresentar. E aí daí saiu a Checkmate. Quando eu fundei a Checkmate, hoje ela tá se tornando material 1 ano de projeto. 1 ano de projeto. Várias pessoas já quiseram comprar a nossa empresa, a Checkmate, já do jeito que ela tá, pra gente entregar o projeto pra alguém, já. Pra gente falar assim, Vitor, D'Angelo, Thaís, sai do negócio. A ideia, hoje a ideia já tem valor sem ainda estar... Não, o projeto pronto, a tecnologia pronta. A gente tem uma equipe de tecnologia hoje no Brasil, né? A gente tem um CTO hoje que toma conta de toda a tecnologia, de tudo. Quiseram já comprar o projeto com a nossa equipe de tecnologia, já tá aqui, ó. Toma a empresa de vocês, a gente quer só a equipe de tecnologia, vocês estão out, e a gente não quis vender, entendeu? Pra você ter uma ideia. Então, assim, surgiu de uma tapa que eu levei na cara. Então, eu pego ali o que é ruim e entendeu? Falando em tapa, deixa eu pegar uma coisa, uma postagem que você fez, você colocou que eu achei engraçado. Engraçado não, muito boa, na verdade. Espanque o fracasso ou ele vai... espancar. Exatamente. Falando em tapa na cara. E eu vejo que as pessoas estão tão conformadas em viver do jeito que estão, vivendo sem expectativa, e acaba ali, passa 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos, ela olha para trás, o que ela construiu? E quando eu falo em questão de construir, quem ela ajudou? Que tipo de projeto que ela fez que mudou a vida de alguém? Eu acredito muito que para mim, na parte empresarial, empreendedor, tudo que eu quero investir tem que ter uma causa por trás. Tem que haver transformação de vidas. Não dá para ser somente por dinheiro, mas tem que ser que leve a algo de bom, né? E essa empresa que você hoje, de tecnologia, ela vai dar pelo que eu entendi, ela vai dar um acesso para as pessoas. Você vai fazer todo o trabalho de pesquisa e entregar algo pronto para as pessoas. Sim. Tanto na área de fintech, né, que é a área de finanças imobiliária para investidor, como na área de tecnologia imobiliária, né, que envolve desde busca de propriedades, off-market, skip trace, que é um exemplo, se eu passar em frente à sua casa hoje, colocar lá o seu endereço, vai aparecer o seu telefone de contato, seu e-mail, entendeu? Vitor, isso não é invasão? Não, isso está nos recordes da cidade. Eu apenas estou conectado com o governo, Facilitou. Entendeu? Então, apenas facilito essa busca, né? Só que também eu facilito isso em uma grande escala. Se você tiver uma planilha com 2.000 contatos que você queira buscar
essas informações, você vai poder anexar esses 2.000 contatos lá sistema... dentro e vai cair os 2.000 contatos rapidamente para você, entendeu? Então, rede social de investidor lá dentro, casas que vão ser anunciadas off-market dentro da plataforma, rede social e várias outras coisas que tem dentro da plataforma. E vocês vão oferecer algum tipo de sistema para a pessoa comum que talvez queira comprar um produto e ganhar dinheiro ou não? Vai ser somente para o investidor tem ter um mais sistema, acesso? Tem um sistema lá bem bacana que é o seguinte, você encontrou uma casa você encontrou uma casa, certo? E você quer revender aquele negócio, você não quer fazer o flip daquela casa, você não quer, você pode anunciar ela dentro da plataforma, né, dentro da nossa própria rede social e vendê-la para outro investidor. E vender a casa para outro investidor. Lá dentro mesmo. Porque tem tipo um Facebook lá dentro. Né? Então a gente tem a API do Facebook dentro da plataforma, que você vai poder mandar um direct, uma mensagem lá pro cara. Oi, tudo bom? Tenho interesse em comprar a sua casa. E vocês negociam ali mesmo dentro da plataforma. Ou seja, você vai conectar o investidor com o possível comprador. E vocês vão entrar também com a parte do financiamento nesta... Isso. A gente tem uma parceria hoje com uma empresa específica, né? E vai ter outras também futuramente, mas vai ter uma empresa de financiamento para investidor dentro da plataforma lá, que você vai poder fazer o financiamento para quem já é investidor, né, dentro da plataforma. Lá dentro mesmo você vai poder comprar, né, qualificação. É diferente do Mortgage Company, né? É um financiamento exclusivo para investidor. Você vai poder comprar lá dentro também, né, a casa, né? Claro, é um processo diferente, né? Não é tudo pela plataforma, envolve mais um humano, né, falando com você, para pegar algumas informações e dados, mas vai ter isso também dentro da plataforma. E qual foi o seu maior desafio? Você tem um ano que está nesse processo. Um ano. Qual foi o seu maior desafio nesse processo? Olha, eu vou falar, o maior desafio é a equipe. A equipe é o maior desafio. Até eu encontrar, né? A gente teve algumas barreiras nesse processo. É a barreira de todo empreendedor que trabalha na área da tecnologia. O mercado hoje de desenvolvedores, ele está um mercado muito aquecido, né? Lá no Brasil, especificamente, se está precisando de 750 mil desenvolvedores. Só que só se formam 54 mil por ano. Então, o que acontece? Você encontrar esses profissionais qualificados que sejam bons para coisas que são altamente caras de se fazer e complexas, é muito complicado. Então, você tem uma ideia, uma folha de pagamento da nossa empresa é altíssima de tecnologia. Então, assim, o que acontece? Você encontrar um CTO que consiga coordenar toda a equipe de tecnologia, que seja uma pessoa comprometida, foi a tarefa mais difícil. Nós tivemos uma equipe que foi toda foi toda para fora do negócio. E temos uma equipe toda nova que teve que praticamente recomeçar do zero o nosso projeto. Praticamente do zero. Por quê? Porque fizeram uma programação errada, foi para uma programação PHP, depois teve que mudar para Java. Tivemos que mudar toda a programação do projeto. O escopo continua igual, mas tivemos que mudar tudo. Então, assim, equipe num negócio é um dos maiores desafios. Eu tenho algumas bases que eu usei para minha vida e me ajudou e eu recomendo. Eu concordo com você. Pessoas hoje é o maior desafio. E eu sempre falo que, poxa, se você vai trabalhar num lugar, trabalhe com paixão. Mesmo que não seja, talvez, a empresa que você gostaria de trabalhar no momento, mas faça com paixão. Faça o seu melhor. Faça mais do que é pedido. As pessoas hoje, elas chegam 9 horas em ponto, né? Não vê a hora de ir embora e só mal entregam o que é pedido. Né? Então, eu costumava dizer que a coisa mais importante na minha empresa eram as pessoas. E eu mudei. Eu não falo mais que hoje são as pessoas. Eu falo que são as pessoas certas. Hoje, só pessoas que vão check-in, out, não funciona para mim. Não funciona. Tem que ser as pessoas certas. E olha o prejuízo que talvez não, você tomou por ter que mudar toda a equipe e recomeçar novamente. Qual que é a sua linha de pensamento e questão de oportunidade que você dá, já que nós estamos falando de pessoas? Qual que é o seu limite para você tomar uma decisão se você fica com essa pessoa ou não? Eu tenho uma linha de trabalho, Lúcio, que eu desenvolvi e isso eu fui aprendendo ao longo da minha carreira de empreendedor, né? Eu acho que é uma coisa que... O que acontece? Hoje o meu pensamento, eu penso em coisas muito grandes, sabe? E para eu
pensar grande, eu precisei desenvolver uma função muito importante, que é delegar. Eu sempre fui uma pessoa muito operacional. Eu sempre, por ser muito comercial, ser muito comunicativo, saber vender muito bem uma ideia e vender muito bem as coisas, sempre queria estar no meio do operacional. E eu aprendi a delegar. Então, o que eu mudei na minha trajetória? Eu comecei a contratar pessoas melhores do que eu, para elas fazerem o que eu fazia. Então, o que eu fiz? Peguei profissionais que eram melhores do que eu e peguei, olha, vamos dar um exemplo. Samuel CTO hoje da Checkmate. Então, Samuel, é com você. Eu, o D'Angelo e a Thaís contratamos o Samuel. Então, o Samuel é o CTO da Checkmate hoje. Ele que toma conta de tudo. Eu só falo com o Samuel. Então, Samuel, como é que tá aí, cara? Feito, vai sair esse mês, tá assim, 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 assim. Então, o meu contato é com o Samuel. Eu converso com a equipe, conheço o pessoal, mas o meu contato direto de cobrança é com o Samuel. Eu tô no dashboard. Por que, Vitor? Porque o que acontece? Se eu for lá pra pirâmide, lá embaixo, o que acontece? Ah, o meu tio tá doente porque eu vou faltar hoje porque o meu tio tá doente. Aí eu pego aquela informação, caramba, o cara vai faltar hoje, nossa, aquilo vai me trazer. Aí eu vou lá pra Brasília Dream. Não, cara, Vitor, todo. Aí eu vou lá e eu patrocino jogador de futebol, né? Hoje, crianças, né? Eu patrocino. Ah, o menino quebrou a perna, investi 100 mil reais no menino no ano, o menino tá contundido, vai passar. Ai, meu Deus do céu. Aí eu investi em outros negócios. Aí o que eu faço? Hoje, eu contrato pessoas específicas, delego essas funções. E eu falo, olha, a responsabilidade é tua. Sua. Eu só quero saber do resultado no final. Então, por que eu fiz isso? Porque eu percebi uma coisa, Lúcio. Se eu fosse estar envolvido em tudo que eu faço, eu não ia mais viver. Eu não teria mais tempo de vida. Entendeu? Então, o que acontece? Eu percebi que, falei assim, eu estou tendo o quê? Mais resultado, estou ganhando mais dinheiro e estou tendo mais tempo. Então, é isso que eu preciso. Quando eu tenho mais tempo, o que eu faço? Eu funciono mais a minha cabeça, entendeu? Você falou no começo sobre mentoria, né? E eu também tenho hoje mentores. E um deles é o Bruno Avelar. E ele me falou uma coisa que para mim foi uma virada, uma chave, virou para mim, mudou uma linha de pensamento que eu tinha. E ele falou o seguinte: Lúcio, você tem que entender que a posição CEO é bonita, né? Legal, você é o CEO da empresa. Mas na verdade, ele colocou como CVO, ou seja, a parte de visionário. Ele trocou o E para V, visionário. Eu acho que a nossa cabeça, ela viaja tanto com negócios, eu quero fazer isso, aquilo, que nós temos que ter pessoas boas. Mas tem que ser muito boa para poder pegar o nosso pensamento do que nós imaginamos e gostaria que acontecesse e executar. Quando nós entramos pro operacional, acabou. Parece que suga a nossa energia e a produção nossa vai lá embaixo. Vai. E o que sabe o que acontece? Só voltando numa coisa que você falou, você falando sobre funcionário bons e ruins e pessoas certas, sabe o que acontece? Eu sempre falo isso para as pessoas, Lúcio. Inclusive para os meus funcionários. Eu falo assim, olha, vocês estão pensando muito em dinheiro, cara. Eu vou ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro na Brasília Dream. Eu ganho isso daqui, eu ganho na Checkmate. Eu sempre falo para eles o seguinte, ó. Quando eu participo de alguma reunião, eu falo, cara, vocês estão focados em dinheiro. Sabe o que acontece, ó? O dinheiro, ele acaba. Você pode ganhar aqui comigo, ou tem um funcionário, o Léo. Fala, Léo, você pode ganhar aqui 200 mil, 100 mil dólares esse ano. Mas, cara, esse 100 mil dólares vai acabar. Se tu não tiver do meu lado, escuta o que eu falo pra ele. Se tu não tiver do meu lado, eu vou te fazer próspero. Mas se tu não tiver do meu lado, se tu for fazer qualquer outra coisa, tu pode ser próspero. Eu te desejo prosperidade. Mas eu vou te falar, esse 100 mil dólares, cara, vai acabar. Passa um ano sem trabalhar e fica com teu 100 mil dólares no bolso. Vai acabar. Cara, foca em coisa grande, pensa grande, entendeu? Foca em coisa grande, o dinheiro acaba. As pessoas acreditam que se ela ganha valor X, solucionou as coisas. Ela é rica, ela é próspera. E elas confundem prosperidade com riqueza. Então, acho que a parte de conhecimento e você conseguir enxergar que o que você está fazendo, você tem paixão de verdade, eu acho que muda. Porque agora o dinheiro é uma consequência daquele trabalho. Agora, quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, acabou. Você já fica ali travado naquela situação. Ontem eu estava conversando com um rapaz e ele começou, né? Nós começamos a conversar um assunto, acabou entrando quase que uma mentoria. E o foco dele era dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu entro nesse assunto? Porque às vezes você tem que tomar cuidado qual é o nível de intimidade para você poder realmente falar a verdade para a pessoa. E aí eu falei, não, eu vou ter que falar. Eu gosto dele. E eu comecei,
Cara, tira o dinheiro. Tudo que você falou, você colocou. Mas e o dinheiro? Como que eu vou fazer isso? Isso. E depois, quando você vai ver a história da pessoa, ela está limitada ao dinheiro. Ela não faz nada porque ela pensa primeiro no dinheiro. Então, ele tem um projeto bonito, ele tem algo que pode mudar vidas, mas ele fala, eu não tenho dinheiro. Então, coloca o projeto, começa a andar, que o dinheiro vai aparecer. Se você tem algo bom, está fazendo com paixão, sempre vai ter alguém que vai olhar e vai abraçar essa ideia. Sim. E outra coisa, Lúcio, eu acho importante você estar falando de dinheiro, de projeto. Eu recebi uma pergunta no meu Instagram um dia desses, o cara falou assim, eu tenho um projeto, eu quero investir, mas eu não tenho dinheiro. O cara me perguntou, eu quero investir, mas eu não tenho dinheiro. O que é que eu respondi pro cara? Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Você acha que investir, você só precisa do dinheiro? Eu sempre falo, cara, você acha que eu entendo, Lúcio, só de comercial? Cara, eu entendo de marketing desde a ponta do inicial até o final. Eu entendo de campanha no Facebook, eu entendo de Instagram, Facebook, eu entendo de campanhas, eu entendo de copy, eu entendo de todo o setor, eu entendo da área do comercial, eu entendo do setor administrativo, eu entendo do setor financeiro, eu entendo de todo o setor que você imaginar de uma empresa. Eu entendo de conversar com o investidor, eu sei o que o investidor quer, eu sei o que o investidor quer ouvir, eu entendo de tudo. Aí o cara pergunta assim pra mim, cara, como que tu consegue fazer bons negócios? Como que tu consegue trazer bons investidores para os negócios? Eu falo, sabe por quê? Porque eu tenho uma visão centralizada de tudo. Aí a pergunta é, eu tenho um projeto, mas eu não tenho dinheiro. Como eu vou conseguir? Eu sempre falo, cara, busca conhecimento em tudo, fica expert. Quando tu fica expert, tu conversa com qualquer pessoa, o cara fala, cara, esse cara, eu coloco qualquer dinheiro na mão dele, eu não tenho medo. Eu coloco qualquer dinheiro na mão desse cara, sabe por quê? Porque esse cara é um expert, eu sei que ele vai multiplicar o meu dinheiro. Por quê? Porque esse cara entende. Mas isso aqui, Lúcio, eu busquei, muito tempo, entendeu? Eu busquei, eu entendo o que o investidor quer ouvir. Eu sei que o que é que todo investidor quer ouvir? Segurança e rendimento. O que é que o investidor quer ouvir? Pronto, se você der isso aqui pra ele, segurança e rendimento, acabou a história, amigo. Qual é o investidor que não quer segurança e rendimento? E as pessoas confundem a questão de uma visão geral da sua empresa com você ser especialista em todas as áreas. Eu não preciso ser especialista em todos os departamentos da minha empresa, mas eu preciso ter noção geral de tudo. Exatamente. Quando eu contrato alguém, eu quero que ela seja 100% melhor do que eu. Aliás, ela tem que ser especialista no que ela executa todos os dias. Agora, eu tenho uma noção geral. Porque se mudar alguma coisa que talvez saia fora do que eu acredito para a empresa, mesmo eu não sendo especialista naquele departamento, eu tenho a visão geral e eu consigo ajustar. Então, por muito tempo eu fiquei, nossa, eu preciso ser... Não, eu não preciso. Eu tenho que ter a visão geral, o conhecimento geral para poder direcionar. E sobre conhecimento também. Você tem que estar obtendo conhecimento, porque na hora certa você vai ter uma oportunidade de talvez falar algo que muda a sua vida. Exato. Eu tive uma reunião, só pra você ter uma ideia, tive uma reunião com a equipe do João Guia. O João Guia, não sei se você conhece o João Guia Diniz. O João Guia Diniz é um bilionário lá do Nordeste. Ele é dono de várias... Ele esteve em Miami. Esteve em Miami, esteve em Londres e tal. Tive uma reunião com a equipe dele. E nós estávamos conversando sobre investimentos. E o cara olhou pra mim e falou desse jeito. O cara da equipe dele falou, olha, eu nunca conversei com alguém que me mostrou um projeto sem ter um projeto tão bem apresentado, sem ter nada, e me vendeu uma ideia tão bem. O cara falou isso pra mim. Como que tu consegue fazer isso? O cara falou isso pra mim, né? Eu nunca vi uma ideia bilionária sem existir uma ideia bilionária. O cara brincou comigo, né? Porque a gente tava conversando, batendo papo, né? Aí eu falei assim pro cara, sabe por quê? Porque existem ferramentas, storytelling, existe dicção vocal, existe construir uma ideia na cabeça. Isso tudo, Lúcio, são ferramentas, só que o que acontece? Sabe o que acontece com o nosso próprio povo brasileiro? É o seguinte, se o cara faz um curso, vou dar um exemplo, Método CIS do Paulo Vieira. Que é excelente. É maravilhoso. Você faz o curso, reprogramação de crenças, fantástico, maravilhoso. Você muda a sua vida aquele curso. Só que só fazer aquele curso, você não der continuidade, você vai mudar a tua vida? Se você não continuar fazendo agenda programada, você não continuar reprogramando. Se você não der continuidade, você não vai mudar. Eu fiz o método CIS, mas eu continuei e fico dormindo até 10 da manhã. Aí a culpa é do Paulo Vieira? Não é. Não. O que acontece? Muita gente, Lúcio, quer fazer um curso.
não mudei de vida. Quero fazer um curso, uma mentoria com o Lúcio. Mas o Lúcio falou que eu tinha que correr de manhã, tinha que estudar, tinha que fazer isso, mas eu não tô fazendo. A culpa é do Lúcio. É isso que acontece com muita gente. As pessoas às vezes não querem pagar o preço. Ela troca o prazer momentâneo, né, de dormir até mais tarde, de comer um lanche, não fazer exercício, ou seja, ela sabota o futuro dela. Exato. Ela troca por algo momentâneo o que ela poderia estar desfrutando no futuro. Exatamente. Eu vejo pessoas, Lúcio, que têm um potencial gigantesco que se perdem. Eu tenho amigos que trabalharam comigo, sentavam aqui do meu lado. Isso me incomoda que você não tem ideia. Cara, que trabalhou comigo. E um dia desse, eu até brinquei com meu amigo, ele postou uma coisa no Instagram, e ele tava exaltando um cara que eu e ele treinamos esse cara. Aí eu falei assim pra ele, eu fui chamei ele de Simba. Aí ele falou assim, Simba? Aí ele botou um ponto de interrogação. Eu falei, cara, tu é o Simba. Aí eu falei assim, tu é o rei. Aí ele falou assim, tu é o Rei Leão. Cara, ele, por quê? Falei, cara, tu é o rei. Aí ele ficou sem entender. Falei, cara, tu é o Rei Leão. Falei, cara, tu é o rei, tu não se lembra. Cara, a gente treinou esse cara. Tu não lembra disso? Aí ele ficou, cara, como assim, cara? Onde é que tu tá na tua vida? Dei um start nele que ele... Cara, realmente, Vitor, obrigado. Cara, tu me deu um start na minha vida. Por quê? Por que eu falei aquilo? É chato eu falar? Eu não gosto de fazer isso com ninguém, sabe, Lúcio? Mas eu quis incomodá-lo, porque é um dos meus melhores amigos. Sim. Eu quis incomodá-lo. Mas sabe por quê? Porque eu vejo pessoas, cara, que têm um potencial gigantesco, que estão se perdendo. Sabe por quê? Porque, olha, muitas vezes falta alguém para direcionar, falta alguém para dar um start, falta alguém para impulsionar, falta um investimento que ele não teve coragem de fazer. O cara, às vezes, ele investe num Rolex de $20 mil, investe numa besteira, investe numa Ferrari. Mas não paga uma mentoria. Mas não paga uma mentoria para ele. Não paga. Entendeu? Não paga uma mentoria para ele. Eu vejo pessoas que fazem isso e não pagam. Eu vejo que, até para minha vida, né? Eu acho que nós temos que usar coisas que nós vivemos. E eu vejo que por muito tempo, eu deixei de prosperar em algumas áreas por falta de conhecimento. Porque eu não acreditava em mentoria. Eu achava que mentoria era, para quê? Eu não preciso disso. E fiquei acomodado numa área, com as mesmas pessoas. E é gostoso quando você está num grupo ou com pessoas que talvez não estão buscando crescimento. Porque aí você não tem que fazer nada. Você fica igual a todos e ponto. Mas quando você começa estar perto de pessoas que buscam crescimento, não são satisfeitas. Quando eu falo satisfeitas, não é que não são gratas, mas querem mais, querem trazer mudanças, você começa a ter que se mexer. Sim. Aí você começa a entender o poder de uma mentoria. Uma das coisas que eu tenho feito, estou na 3ª semana, eu saí de dentro da empresa e eu falei, por 90 dias eu vou para a rua. Eu quero conversar com aqueles parceiros que pararam de trabalhar com a gente. Uns diminuíram, outros continuam firme e eu quero entender o que está acontecendo. E é interessante que a minha busca não foi elogios, eu fui direto ao ponto. O que nós estamos errando? E é interessante que eu tive que criar uma história para quando eu sentar com aquela pessoa, para ela poder aceitar me dar um feedback negativo. Porque às vezes a pessoa não quer, né, falar o que está acontecendo ou não se importa. E é gostoso quando você pega um feedback, por mais que seja duro escutar. Eu brinquei com a minha esposa que quando eu cheguei no carro eu me senti que eu tinha tomado um tapa na cara e um pé na bunda, desculpa. Porque foi assim que eu me senti. A pessoa falou a verdade para mim do que eu poderia mudar. Mas eu falo, aquilo talvez me salvou, sei lá quanto. Porque eu já fui, ajustei imediato. Então eu acho que ter pessoas do nosso lado que falam a verdade é muito importante. Porque senão você não muda. Ô Lúcio, eu fiz uma consulta com um médico, não vou falar o nome do médico aqui do Brasil, um médico muito famoso do Brasil, sabe? Das estrelas do Brasil e tal, muito famoso. E eu fiz a consulta com esse médico e tal, bem bacana. E aí, a importância do feedback que você tá falando aí agora. Eu fiz a consulta com esse médico, me colocaram num grupo e tal, um atendimento bem legal e tal. E aí, o atendimento e tal, aí eu fiz uma dieta, né? Era uma dieta e tal, bem legal, um atendimento fantástico, um acompanhamento fenomenal, né? Super caro, né? Aí quando eu recebi a minha dieta, eu recebi um PowerPoint, né? Com a dieta. Aí eu comecei a olhar. Nada profissional, não tinha horário. Era um PowerPoint que falava assim, não comer isso, isso e isso, comer isso, isso e isso, cortar isso durante 3 dias, e no 4º dia fazer isso, isso, isso. Não tinha nada detalhado, não tinha nenhuma programação, não tinha nada. Aí eu falei assim, peraí, eu paguei
esse valor por um PowerPoint com isso daqui, eu fico aqui na minha cabeça, né? Aí eu fiquei, cara, eu não sou de fazer isso não. Mas eu fui, liguei pra lá e falei assim, cara, honestamente, isso aqui foi o pior serviço. Eu falei, olha, nem os piores médicos me passaram isso daqui. Isso aqui foi o pior serviço que já me foi prestado na minha vida. Falei pro cara, foi o pior serviço que já me foi prestado. Eu tenho vergonha eu falei pra ele, eu tenho vergonha de falar isso aqui pra alguém. Eu falei pro cara, eu tenho vergonha de falar isso aqui pra alguém, de compartilhar isso com alguém. Falei assim, olha, eu nunca fiz isso, mas eu quero cancelar e fazer o estorno do meu dinheiro. Falei pro cara, tá aqui o seu PowerPoint com as coisas, um médico super conhecido. Tá aqui o PowerPoint com sua consulta, não quero não, quero o meu dinheiro de volta. Nunca tinha feito isso na minha vida. O dinheiro da consulta que eu paguei pode ficar, sim, mas o dinheiro disso aqui eu quero de volta. Primeira vez que sabe pensar por quê, Lúcio? Serviço mal prestado. Primeira vez que eu fiz isso. Mas sabe por quê? Aí entra a moral da história. Quando você deixa um cliente solto, você vendeu alguma coisa pro seu cliente, você deixa ele solto, Lúcio, sabe o que acontece? O cliente, ele se sente abandonado. Ele se sente como se tivesse sido... Imagina vamos falar aqui, homem ou mulher ou homem. Imagina uma mulher que te conquistou e depois ficou com você e não quis mais nem conversar com você, ou um homem que conquistou uma mulher e depois não quis mais nem... Eu tô falando os dois para não ser nem machismo nem feminismo, né? Então, o que acontece? Você se sentiu usado. E quando isso acontece, é o pior sentimento que o ser humano pode ter. Isso acontece na área comercial. Eu digo porque eu sou especialista em vendas. Isso acontece na área comercial. É o mesmo sentimento. E quando um cliente sente isso, nossa, é o mesmo sentimento que uma mulher ou um homem vai ter. Então, ele vai te detestar, ele vai falar mal de você. E acredite, o mal, ele se dissemina mais rápido do que o bem. Se alguém falar, o cara, o Lúcio é gente boa, esse bem passar aí para 1000 pessoas, vai demorar uma eternidade. Agora, se alguém falar mal, nossa senhora, vai, ó. Rapidinho. O Paulo Vieira, ele fala que as empresas estão acostumadas a só entregar o normal. E deixar a emoção, eles atendem o cliente de uma forma tão simples e seca, comum, que o cliente nunca mais volta, não fala de você. E ele fala que você tem que atender de uma forma que gere emoção, que a pessoa sinta e fala, uau, como que essa empresa cuidou da minha dor e solucionou o meu problema. Ela nunca te esquece. Ela falou, você pode ter certeza que ele vai falar para a família, para o tio, para os amigos. Então eu vejo a importância do cuidado, de você olhar o cliente, entender a necessidade, a dificuldade dele e trazer a solução de verdade. Só para você ter uma ideia, só complementando o que você está falando. Em 2011, eu nunca esqueci dessa palestra que eu fui. Joe Girard, que é o maior vendedor de carro dos Estados Unidos. Nem se ele está vivo ainda. Ele deu uma palestra no Brasil. Nunca esqueci da palestra dele. Foi o maior vendedor de carro que já existiu nos Estados Unidos. Quando ele vendia o carro para você, depois que ele vendia o carro para você, você fazia com que a tua mãe comprasse o carro com ele, a tua tia, teu cunhado, todo mundo. Sabe por quê? Porque ele chegava lá e falava, Lúcio, como que você tá? Como é que você tá financeiramente? Cara, você pode pagar esse carro? Como é que tá a sua mãe? Você tá bem de saúde? Cara, ele conversava com você como fosse seu melhor amigo. Ele se preocupava com a sua vida. Se preocupava como você tava. E ele te conquistava, ele te cativava. Claro, e ele se preocupava com o ser humano. O que acontece é o seguinte, as pessoas, elas são muito robóticas. Eu sempre falo, ô Léo, por que tu não tá vendendo? Sabe por quê? Porque tu tá focado em ganhar dinheiro, cara. Tu não tá preocupado que um cara vai fazer um negócio. Tu não tá preocupado. Cara, o cara é construtor? Então fala pro cara, se o cara é construtor, eu sempre falo, ele pode ganhar tanto na construção como no flip. Tu tá preocupado em libertar o cara financeiramente ou tu tá preocupado em ganhar comissão? Ganhar mais. Eu sempre falo, se preocupa com a vida do cliente, não pode se preocupar com a tua vida, cara. A gente tá aqui pra servir. Eu lembro, eu tinha 15, 16 anos, e meu pai era um excelente vendedor. Excelente. Ele tinha amigos, na verdade. Não era simplesmente o cliente dele, se tornavam amigos. E eu falei, pai, como é que vende? Né? Tinha muita vergonha. E ele falou assim, vem comigo. Eu lembro que ele entrou num comércio, primeira coisa que ele fez, ele entrou, não era um cliente de muito tempo. Ele entrou, né, limpou o sapato, fez um pouco de barulho, entrou como se fosse, né, um ambiente confortável para ele. Aí conversou com a pessoa, perguntou como que a família estava, conversou de tudo. Aí ele pegou, deu a mão, muito obrigado, um bom dia, e eu olhando, e a hora que ele foi sair, ô, seu Luiz, você não vai me vender nada? Ele, não,
Eu só vim aqui para ver como é que você está. Uhum. Tá tudo bem com a sua família? Então ele me mostrou o seguinte: em primeiro lugar, a pessoa. O resto, a venda, o dinheiro, o retorno financeiro vem depois. Uhum. Exatamente. É se preocupar com o ser humano, né? Eu sempre falo. E falando de venda, Lúcio, a gente vai falando de mentalidade, porque venda envolve tudo, sabe? Eu acho que tem um amigo meu que tem um livro que o livro dele é nada acontece antes de uma venda, né? Nada acontece antes de uma venda. O que acontece? A venda, ela acontece em tudo. Um médico tem que saber se vender, um empreendedor, um empresário, todo mundo se vende a todo momento, sabe, Lúcio? Eu sempre falo, habilidades específicas que todo mundo tem que ter é vender. Um administrativo, um financeiro, ele tem que saber se vender? Tem. Um administrador? Tem. Por quê, Vitor? Porque o que acontece? Se tu não sabe se vender bem no teu ambiente de trabalho, se todo mundo te odeia, aquela função que o financeiro tem que ser chato, cara, isso está mudando. Porque se tem alguém dentro da empresa que todo mundo odeia, claro, vão querer sabotar aquela pessoa, Com entendeu? certeza. Então, eu trabalhava em empresa há muito tempo atrás, há 12 anos atrás, que uma mulher saiu do financeiro, ela era muito boa no que ela fazia, mas todo mundo odiava a mulher. E ela foi demitida porque todo mundo odiava. E ela era maravilhosa. Não tinha ambiente, né? Não tinha ambiente pra trabalhar, mas ela era maravilhosa no trabalho dela. Mas sabe por quê, Luz? Todo mundo tem que ter, comportamento social, saber se vender bem. Então, vender não tá só relacionado a vender uma xícara pra alguém. É vender a sua imagem, vender a sua pessoa. O tempo todo, né? Se vender o tempo todo, porque a gente é movido a vendas. O que é que a sua empresa é movida? A vendas, entendeu? Tudo é movido a venda. Então, assim, vender, Lúcio, é uma habilidade que todo mundo tem que ter hoje, entendeu? Todo mundo tem que ter. E para vender, falando de mercado de venda, o que é que a gente precisa ter ideia? Para você que está nos assistindo, né, gente? Você que trabalha com vendas, com qualquer coisa, a gente precisa entender o seguinte: o que é que movimenta uma venda? É entender a dor da pessoa. O que é a dor? O que ela está querendo? Qual que é a dor dela? Você que trabalha com serviço, com venda de curso, de treinamento, ou qual que é a dor dela? É uma casa que ela quer comprar? É um treinamento? Qual que é a dor dela? Então, a pergunta-chave para você descobrir a dor de uma pessoa. Você sabe qual que é, Lúcio? A pergunta-chave para você descobrir a dor de uma pessoa? Como é que eu posso... não... Essa pergunta, ela é a chave. Olha a pergunta. Se tivesse algo que você gostaria de potencializar na sua vida. Se tivesse, não estou dizendo que tem não, tá? Se tivesse, qual área seria? Acabou, deixa a pessoa falar. Se tivesse, tá, João? Não tô dizendo que você precisa melhorar nada não, tá? Se tivesse, João. João vai te falar. Aí o João vai responder pra você agora. Depois que o João responder, o que ele vai dizer? Ah, Vitor, eu queria melhorar o meu casamento. Quando o João responder, o que você vai falar agora? João, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que seria se seu casamento fosse melhor? Aí o João vai dizer, Vitor, seria maravilhoso e tal. Uhum. Que, seria assim. João, deixa eu te fazer uma pergunta, mas você tem que me responder sinceramente. Se você soubesse o caminho pra melhorar o teu casamento, você percorreria esse caminho? O que é que você acha que o João vai responder, Lúcio? Sim. Claro que ele vai responder sim. Pô, João, tá aqui, o caminho pra melhorar o seu casamento. Acabou, gente. Isso é entregar a dor e tá aqui o remédio. Tá com dor de cabeça? Tá aqui, meu filho, o Tilenol. E é interessante que parece ser algo muito comum e simples, depois que você direciona a pessoa. Mas até então a pessoa tá perdida. Às vezes ela até sabe, mas não tá muito claro o que fazer. Então é legal quando você senta com alguém e a pessoa consegue ver de uma forma diferente e mostrar um caminho para você poder, poxa vida, então eu tenho que fazer isso aqui. E é interessante que tem pessoas que seguem, né? Porque eu já vivi experiências que me deram a direção. Eu falei, não estou disposto a pagar o preço. Né? Eu acho que nós temos que entender que tudo tem um custo. Não dá para você poder querer estar bem, no peso correto, e se você não quer fazer exercício, se você quer não... Eu amo chocolate, né? Então, para mim poder deixar de comer um chocolate, eu tenho que... para mim, estou pagando um preço para não engordar. Né? Então, eu acho que a falta de compromisso e de querer abrir mão do momento, prazer momentâneo, acaba sabotando muitas pessoas. Lúcio, tu falou uma coisa que me veio eu lembrei de uma coisa aqui agora, que você está falando de chocolate, de coisa. eu lembrei de uma coisa aqui agora muito importante que você está falando. Você está falando de vícios, né? E muitas vezes eu vou falar uma coisa para você,
Às vezes, Lúcio, muita gente na vida tem um erro de foco, sabe? Isso aqui é um distúrbio emocional que a pessoa não sabe que tem. Eu vou te falar o que é, eu vou dar um exemplo pra você. Você já viu aquela metáfora que fala o seguinte? Tem muito jogador de basquete com 2 metros de altura querendo ser jockey de cavalo e tem muito jockey com 1,50 m querendo ser jogador de basquete. Você já viu essa metáfora? O que essa metáfora quer dizer? Sabe o que acontece, Lúcio? Vou dar um exemplo aqui pra você. O Lúcio tem um perfil totalmente comercial, vendedor. Tô dando um exemplo, tá? Comercial, vendedor, mas o Lúcio ele quer trabalhar na área financeira. Ou então o Lúcio quer dar palestra, o Lúcio quer... Tô dando um exemplo aqui pra você. Mas eu vejo, empresarialmente falando, e a minha visão de que o Lúcio não tem nada a ver com o que ele tá fazendo. Só que o Lúcio é um cara altamente arrogante, prepotente, soberbo, e ele não escuta ninguém. E é o que acontece. E o Lúcio vai lá fazer o que ele quer fazer. Só que ele tá fazendo tudo errado, só que ele não escuta ninguém. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Conheço. Aí a pessoa pergunta pra mim. Aí chega muito aluno pra mim assim, sabe? Vitor, cara, não tô conseguindo fazer, tá dando errado na minha vida. Eu começo a conversar com essa pessoa. E eu começo a conversar, é mesmo, me conta mais. Aí eu dou uma lapada no cara. Cara, como que você tá fazendo isso, Mas quanto você já fez isso? Quantas vezes você já... Nunca fiz. Cara, e como que você acha que vai dar certo? Sabe o que acontece, Lúcio? Muitas vezes você pensa, a velocidade, cara, nem sempre ela é a nosso favor. Velocidade na direção errada, ela é o pior inimigo do ser humano. Com certeza. Velocidade na direção errada. E é interessante o que você falou, porque às vezes não são todas as áreas que você está errando, mas depende do nível do momento, né? E quando a pessoa não tem foco ou não tem clareza do propósito dela, nós tivemos um convidado aqui, o pastor Pedro Corrá, que ele falou muito sobre propósito, né? Meu amigo, pastor Pedro. Na verdade, foi assim um bate-papo que eu terminei falando, nossa, como foi bom. E eu converso com pessoas, qual é o seu propósito? A maioria das pessoas não sabe qual é o propósito. Elas acreditam que o propósito é ganhar dinheiro. Qual é o seu sonho? Ganhar dinheiro. E aí você fala sobre o foco. Às vezes nós estamos perdidos, sem direção, e eu me incluo nisso. Por quê? Por muito tempo eu não tive uma direção. E se eu falar para você hoje, Lúcio, você tem uma direção 100% certa do que você quer fazer? Eu não consigo falar para você. Mas eu tenho muito mais clareza do que eu quero. E foi através de conhecimento, mentoria, pessoas que já viveram algo mais do que você, que ela fala, peraí, eu sei o que você está fazendo. E o resultado vai ser esse aqui. Agora você decide se você quer continuar por este caminho, ou você quer ajustar a tempo, ou você vai esperar chegar lá na frente, quebrar a cara, para depois ter que voltar e corrigir. Muitas vezes a gente acha, vou dar um exemplo aqui, eu vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. A minha mãe, eu cresci, a minha mãe falando para mim que eu tinha que ser servidor público. Isso foi inculcado na minha cabeça. Isso foi inculcado. Para mim, sinônimo de sucesso era eu ser servidor público. Isso foi inculcado na minha cabeça. E eu fui lá, passei em um concurso público. E não era aquilo que eu queria. Quando eu entrei em concurso público, eu falei, o que é isso aqui que eu tô fazendo da minha vida? Estudar muito. Eu estudei muito. O que é isso aqui que eu tô fazendo da minha vida? Eu falei, não era isso que eu queria, entendeu? Eu me arrependi amargamente. Então, assim, o que acontece? Isso aqui não era o que eu quero. Então, muitas vezes, existem muitos... Lúcio, escuta isso que eu vou te falar, é muito importante. Existem muitos falsos propósitos. Existem muitos falsos propósitos que as pessoas acham que são propósitos de vida. Eu vou te falar, eu tenho 31 anos, sou um cara jovem. E eu vou te falar, eu já tive muitos falsos propósitos. Muitos falsos propósitos. E eu vou te falar uma coisa. E eu aprendi muito com meus falsos propósitos. Por quê? Porque eu sou um cara muito realizador, eu conquisto rápido. Eu falei, eu quero ter muito dinheiro. E eu consegui ter muito dinheiro. E eu falei, cara, não era isso que eu queria. Agora eu quero ser um cara mais... Eu botei na cabeça. Eu quero ser um dos caras mais ricos do Brasil. Porque eu coloquei isso na cabeça. Isso não é o meu propósito. Antigamente eu tinha colocado isso na cabeça. E você vai criando vários propósitos. Sabe por quê? Porque eu sou viciado. Eu não tenho um vício. Sabe por que eu sou viciado? O que me movimenta? Eu sou viciado em criar metas desafiadoras. Sabe por quê? Porque se eu não estiver incomodado comigo mesmo, eu me acomodo. Você quer que eu me acomodo? Eu falo assim, quer saber de uma coisa? Tô ganhando dinheiro, não preciso de ninguém, vou viajar o mundo e vou aproveitar a minha vida.
E essa vai ser a minha vida. E eu não vou estar contribuindo com nada na vida de ninguém. Aí eu comecei um projeto social. O que eu faço agora? Eu patrocino crianças, jogadores de futebol, que eu banco toda a família dele. São crianças que são patrocinadas, crianças talentosas que jogam futebol e que têm contratos comigo, entendeu? Então, quando eu for profissional, eles são patrocinados por mim. Então, se torna um projeto social e um business ao mesmo tempo, entendeu? Mas o que acontece? Eu ajudo a família, são crianças que não tinham o que comer e são talentosas. Então, assim, isso aí me movimenta também. Então, eu começo a buscar nos negócios outros propósitos também de vida, que é ajudar as pessoas de uma maneira através dos meus negócios. Porque é assim que você vai buscando os negócios, entendeu? Voltar um pouquinho na parte de propósito errado, propósito certo. Isso. Tá, como é que você identifica, então, propósito certo e errado? Pronto. O que acontece? Vamos lá. Muita gente encontra... Vamos dar um exemplo aqui pra você, ó. Você tá na igreja, eu sou cristão, tá? Eu prego a palavra de Deus, aí daí você já tira. Você tá na igreja e um pastor chega pra você e fala, olha, Deus falou comigo, você vai ser missionário, seu propósito é pregar a palavra de Deus no mundo. Pode ser e pode não ser, entendeu? Vou dar outro exemplo pra você. Acordei de manhã, meu propósito é doar toda a minha fortuna. Existem gatilhos emocionais errados na sua vida. Você já fez alguma coisa errada por emoção que você, pô, não é pra mim ter feito isso, não. Com certeza. Você já fez isso? Com certeza. Você já fez uma doação alguma vez na sua vida que depois você ficou pensando, cara, fiz uma doação... Assim, não que você não quis doar, mas tipo assim, você fez uma doação ali, era pra ter dado um valor menor e deu um valor muito maior. Já aconteceu isso comigo? Ó, essa parte não, porque um dos valores que é muito gritante na minha vida é a parte de compaixão. Então, quando eu faço uma doação, eu não olho nem mais o que eu vou dizer foi, pra você, eu sou um cara que a minha esposa briga comigo porque eu tenho uma compaixão muito grande. Só que a minha compaixão, Lúcia, ela é tão grande que você não tem noção do tamanho que é a compaixão, entendeu? Então, daí você tira. A minha esposa, ela briga comigo por conta disso, daí você tira. Então, o que é que tu fez com esse monte de dinheiro? Você não tem noção. Então, minha compaixão, ela é do tamanho dos Estados Unidos. Aí você tira a briga. Aí o que acontece? Já fiz, aí falo, caramba, pra que eu dei esse monte de dinheiro, aquela coisa. Sim. O que acontece? Existem gatilhos emocionais que são ciladas emocionais que você cai. Então você começa a fazer algo, é como um relacionamento. A pessoa, ela entra em um relacionamento amoroso, e ela tá naquele relacionamento amoroso, todo mundo tá vendo que ela tá dando tudo pro homem, ou o homem tá dando tudo pra mulher, mas todo mundo tá vendo que é uma cilada. Só que ela não consegue ver. Por que ela não consegue ver? Porque ela está preso naquela visão de mundo dela. Então, o que é um propósito de vida errado, Lúcio? O cara foi subir o Monte Everest. Subiu. Gastou recurso, gastou dinheiro, gastou tudo. Subiu do Monte Everest. Chegou lá em cima. Uau, cheguei no topo do Monte Everest. Quando ele olhou, peraí, esse aqui não é o Monte Everest, eu subi o monte errado. O que acontece com os propósitos de vida errado? Como é que você sabe o seu propósito, o seu verdadeiro propósito de vida? Essa é a pergunta que gira em torno do mundo. O que é que dá sentido à vida de alguém? O que é que dá propósito de vida? Isso é o que todo mundo fala. O que dá sentido à vida de alguém, Lúcio, é quando você faz algo que você fala assim, cara, eu faria isso daqui todo dia, sem precisar de dinheiro, sem fazer mais nada. É isso que eu faria. Eu trabalharia de graça, sem precisar ganhar dinheiro, e eu faria isso daqui. Ganhando dinheiro ou não, eu faria isso. Isso é o propósito de vida. Isso seria... Vou dar um exemplo aqui pra você. O Carlos Wizard, ele tirou 1 ano, 2 anos, ele e os filhos dele, e ficaram só fazendo missão de vida deles, que eram receber o pessoal que vieram da Venezuela, se eu não me engano, que atravessaram a fronteira do Brasil, eles ficaram recepcionando esse pessoal, fazendo projetos ali sociais de vida. Isso é um propósito de vida deles, uma missão de vida deles. Eles faziam aquilo sem dinheiro, tirando dinheiro do próprio bolso deles, fazendo aquilo como missão de vida. Isso é um propósito de vida que é o quê? Ajudar as pessoas. Missão de vida, bancar. Então, muitas vezes, Lúcio, a gente se apega, meu propósito de vida é gerar emprego para as pessoas. Muitas vezes, Lúcio, a gente se engana mentalmente. Com certeza. Sabe por quê? Porque você fala assim, meu propósito de vida é gerar emprego para as pessoas, sustentar a família. Não, cara, desculpa, mas tu... Pode ser, mas pode não ser. Porque tu pode estar querendo ganhar mais dinheiro, aumentar a tua empresa e gerar emprego. Tu tá interligado, sabe, Lúcio? Então, assim, tem falsos propósitos. Eu já caí muito em falsos propósitos. Eu acredito que, na verdade, é uma construção de situações e momentos. Porque tem momentos que você acredita muito que aquele momento é o que é para sua vida. E você vai amadurecendo, até que chega um ponto que talvez as coisas começam a ficar mais claras, no sentido, peraí, isso não tem como ser um propósito de vida, porque olha para onde vai me levar. Né? E eu converso muito comigo mesmo no sentido, peraí,
se eu for fazer isso aqui, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Peraí, aí vai em conflito com minha família, com o que eu acredito. Então, eu acho que propósito errado, eu acho que faz parte de uma trajetória de vida. Porque você, assim, eu não conheço ninguém até hoje que me falou que não, tinha 18 anos, o meu propósito de vida é ser isso. Né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês bem claro. O Thiago Negro. O Thiago Negro, o propósito de vida dele, até hoje, era educar as pessoas financeiramente, né? Sabe que hoje o Thiago Negro ele é cristão, né? Sim, sim. Hoje o propósito de vida dele é finanças, mas ele fala muito de Deus hoje. Aham. Você viu que o propósito dele tá se ajustando? Por quê? Mas ele teve que passar por um período que não tinha nada a ver, talvez, com... Mas eu tô querendo falar, você viu que ele tinha certeza de um propósito e de repente o propósito dele mudou, tá mudando, particularmente está mudando, vai mudando, vai se ajustando. A gente chama isso na tecnologia de pivotar. Vai pivotando, Até o propósito vai pivotando. O que eu sempre falo é que, na verdade, posso até estar filosofando, a gente nunca tem certeza de muita coisa, sabe, Lúcio? Eu acho que Deus, ele vem, eu creio muito em Deus, eu sou cristão, eu acho que Deus, ele vem e ele muda tudo muito rápido, sabe, Lúcio? Como ele veio, eu vou dar um exemplo, eu estava no Brasil e hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, ele veio, mudou minha vida assim, da água, como diz na Bíblia, da água para o melhor vinho, não para um vinho, mas a Bíblia fala que foi o melhor vinho, então da água para o vinho, e Deus, ele muda tudo muito rápido. Hoje ele quer que o Abraão estava em uma terra, levou Abraão para uma outra terra, o Lúcio tá aqui hoje, talvez amanhã Deus fale assim, rapaz, eu quero que o Lúcio vá para Londres e vá fazer uma outra coisa. Então, eu acho que o nosso propósito, Lúcio, é ajustado a todo momento, sabe? E quando você encontra aquele... A gente fala muito de encontrar o nosso propósito. Vamos encontrar o nosso propósito. Eu sempre pensei assim, hoje eu penso diferente. Eu acho que o nosso propósito, ele é ajustado a todo momento. Sim. Eu acho que são vários propósitos. O pastor Pedro, ele falou que propósito, ele é revelado. Porque como é que você encontra de verdade, né? E é difícil. A maioria das pessoas não sabem. E ele mencionou, achei muito bom. Não, geralmente é revelado. Mas é um conjunto de erros, acertos, uma trajetória na sua vida. Você não é o que você é hoje do nada. Foi um conjunto de acertos e erros que hoje talvez você tenha uma clareza melhor na sua vida. Então é bem interessante. Mas é um assunto, acho que pode... Nossa. Só pra você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui pra você, ó. Se chega alguém, Lúcio, pra você ter ideia de que é um falso propósito, chega alguém pra você com uma conversa muito boa, vou dar um exemplo aqui pra você. Você sabe que existem seguidores de todas as maneiras do mundo, né? Você sabe que até aquele Henry Cristo que diz que a ressurreição de Cristo, ele tem seguidor, né? Tem. E tem pessoas que seguem ele e dizem que o propósito de vida deles é seguir Henry Cristo. Então aquilo ali, o que é aquilo? É um falso propósito. Então eu vou dar um exemplo. Tem outras religiões pelo mundo que falam, não que a minha religião seja certa ou a outra seja errada. Eu não tô falando aqui brigando por religião. Mas tem várias pessoas que têm outros tipos de propósitos que não é igual a mim, não é igual a sua. Sim. Então, qual que é o propósito certo? Então é isso que eu tô querendo falar pra você. Tem muitos propósitos pelo mundo, Lúcio, e que muitas vezes a gente tá nesse mundo aqui ainda, né? A ciência, nem a Bíblia, eu sou cristão, e a Bíblia fala pra que a gente veio pra esse mundo. Tá muito claro lá na Bíblia. O Thiago Brunet, ele fala que não importa qual seja o seu propósito, o que você estiver caminhando, se envolver pessoas, ajudar pessoas, você já tá num caminho, você já tem uma direção mais assertiva só de envolver pessoas no sentido de ajudar elas. Então, eu achei bem legal esse ponto também. Exato, é isso que eu acho. Eu acho que ajudar o próximo, eu acho que isso é primordial. Meu propósito de vida é gerar emprego. Aí parou o carro, não tem coragem de ajudar um prato de comida pra ninguém. Acabou. Grande propósito de vida que tu tem, entendeu? Então, assim, eu acho que tá muito mais interno, Lúcio, com a pessoa do que com o teu propósito de vida, entendeu? Então, assim, eu acho, na minha concepção, posso estar completamente enganado, mas a meu ponto de vista hoje é que muitas vezes, cara, a gente não tá preparado, tá? Pra dizer assim, eu encontrei o meu propósito de vida, sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso propósito de vida, ele vai se ajustando ao decorrer da vida. E talvez, quando a gente for pra eternidade lá com Deus, Deus vai falar assim, olha, tu fez tudo que todas as missões que eu tracei pra te colocar na terra, você fez. Sabe por quê? Muitas vezes, Lúcio, a gente não muda de vida
Muitas vezes, e muitas pessoas. Escuta o que eu vou te falar. Sabe por que muitas pessoas não mudam de vida? Passam a vida toda vivendo a mesma vida, tendo o mesmo resultado. Eu já fui assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos maiores erros são as nossas maiores verdades. E você não quer. Você não consegue enxergar. Não, às vezes você não quer também. Você tá né? assim, ó. Você tá igual um cavalo numa corrida. Você tá assim, ó. É. Você não consegue ver nada do lado. Ei, cara, tu não tá vendo isso aqui? Sai daqui, doido. Não, mas eu... Não. Você não consegue ver. É interessante, pra gente começar a partir para finalizar, porque o papo tá bom, mas o tempo já tá... Mas não sei se você já sentou para orientar uma pessoa, eu na parte financeira, quando você começa a perguntar, quanto você gasta com isso? Quanto você gasta com cartão? Qual o pagamento do seu carro? A pessoa, às vezes, a maioria, nem sabe. Porque ela não quer descobrir o tamanho do rombo, porque depois ela vai ter que tomar atitude. Ela vai ficar consciente da situação e agora ela acaba tendo que tomar a decisão. Então agora eu vou ter que parar de jantar fora. Agora eu vou ter que parar de gastar dinheiro com isso, com aquilo. E é uma das coisas que eu gosto, essa parte de estruturar a área financeira. E a maior dificuldade é a pessoa aceitar, descobrir qual é o tamanho a sua parte é muito importante. 98% das pessoas elas não têm educação financeira. Você pode perguntar. Não tem educação financeira. E não quer descobrir. Mas o meu ponto é, a pessoa não quer ver a situação. Porque quando ela enxerga, né, isso vai para várias áreas da nossa vida. Casamento. Tem pessoas que não quer tocar, sabe onde mais ou menos está o problema, mas não quer procurar ajuda, porque uma vez que você procura, vai ter que ter um esforço. Você vai ter que largar algumas coisas para poder corrigir. Então, é um assunto que eu acho que dá para seguir muito ainda. Dá. Estamos caminhando para o final. O que você quiser deixar aí para os nossos ouvintes, deixa algo que você acredita que pode ajudar a todos nós. Eu acredito muito eu acredito, Lúcio, que qualquer pessoa ela pode mudar de vida a hora que ela quiser. Né? Eu sempre falo, qualquer pessoa pode mudar a hora que ela quiser. Eu acredito que isso nasce a partir de uma decisão. Quando ela bate na mesa e fala assim, olha, eu decido mudar. Mas quando você decide mudar, não é que você vai mudar agora, eu decidi mudar e a tua vida vai mudar, não. A partir daquele momento, as pessoas elas vão passarem a ter uma nova vida, seja com Deus ou seja com ela mesma, sem fazer apologia a nenhuma religião. Mas ela vai passar a ter um novo orgulho de viver dentro dela. Mas para isso acontecer, eu vou utilizar uma passagem bíblica que mudou muito a minha vida, eu sempre gosto de falar dela, que é João 3, nascer de novo. Diz que um homem, Nicodemos, chegou para Jesus e fala, Senhor, como eu posso entrar no reino dos céus? E Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. E Nicodemos fala, mas como pode o homem nascer de novo? Pode o homem entrar dentro do ventre da sua mãe? E Jesus fala, olha, Nicodemos, de verdade te digo, se tu quiser nascer de novo, se tu quiser entrar no reino dos céus, tu precisa nascer de novo. Aí Jesus fala para Nicodemos, o homem que nasce da carne é carne, do espírito é espírito. Moral da história, resumindo aqui pra você. Se você quer entrar no reino dos céus, se você quer mudar a tua vida financeira, se você quer mudar teu casamento, se você quer mudar a tua história, você precisa nascer de novo. Seja na tua vida financeira, na tua vida profissional. Olhe pra você mesmo e fala, onde é que você precisa nascer de novo? Qual é a área da sua vida que você precisa nascer de novo? É na vida profissional, financeira, no casamento? Olha pra aquela área que tá ruim e fala assim, será que o resultado que eu tenho aqui, será que eu não preciso nascer de novo nessa área? Se cutuca, fica com raiva, se revolta, fica com raiva, não olha para tua conta bancária vazia e acha graça não. Olha para tua conta bancária e fala, nunca mais ela vai estar vazia. Então assim, eu acredito que qualquer ser humano pode mudar, você só precisa de revoltar, conhecimento, ciclo social e mentores para que isso mudar. Seja na área financeira, seja na área profissional, seja no que for. Mas se você tiver esses 4 pontos aqui que eu tô falando, eu te desafio a você não mudar. É isso aí, gente. Victor, muito obrigado. Tenho certeza que você contribuiu para a vida de muitas pessoas. Para minha vida, eu aprendi muito hoje aqui. Obrigado, eu também. E você que está nos ouvindo, compartilhe. Eu acho que quando você recebe um conteúdo, uma informação que mudou sua vida, se algo tocou aí na sua vida, passe para outra pessoa também. Eu acho que nós temos que aprender a compartilhar coisas boas e se alegrar com o crescimento de outras pessoas. Então, segue o nosso canal,
compartilhe e um dia abençoado para vocês. Esse dia abençoado. Obrigado, gente. Feliz abençoado.